Estamos com o tema inteligências múltiplas. Hoje eu vou te desafiar, Ramon. Tudo bem? E hoje no seu consultor RH, Ramon Ruiz, especialista do comportamento humano, será desafiado. Estamos com o tema inteligências múltiplas. Hoje eu vou te desafiar, Ramon. Tudo bem? Oi, Luciana. Estou pronto para o desafio. Vamos lá. Ai, olha só, nós tivemos um vídeo anterior onde você explicou para nós sobre os tipos de inteligências. E até naquele momento eu perguntei para você sobre intuição. Eu acho que você poderia explicar um pouquinho mais, porque quando você me perguntou da inteligência espacial, e aí eu fiz a pergunta da intuição. Onde ela se encaixa, a intuição? Pois é, então eu fiquei de responder para você e a gente acabou passando o assunto. A intuição, ela está dentro de uma nova inteligência que o Howard está estudando, que é justamente inteligência espiritual, né? Seria a facilidade da pessoa se conectar com o divino, né? Dentro da fé de cada um, obviamente. Então, ele ainda está criando, né, quais são os corretos parâmetros para determiná-la como uma inteligência dentro da teoria, mas é um estudo que vem acontecendo. A outra inteligência que ele está mais recentemente observando que ele consegue fazer um desdobramento é a própria inteligência existencial, que é a inteligência de pessoas que conseguem entrar em assuntos filosóficos sobre a existência, sobre quem são, de onde viemos e etc. Ela é um derivado da inteligência intrapessoal, que foi o que nós estávamos falando. A inteligência intrapessoal é aquela inteligência do autoconhecimento. Então, tudo isso estava dentro dessa inteligência intrapessoal, né? A existencial. Então, ele começou a dividir porque ele percebeu parâmetros distintos ali dentro, ok? Tá respondido essa pergunta? Tá respondido. E agora eu vou para o desafio, Ramon. Ai, ai, ai. No vídeo anterior também, você comentou sobre características de determinadas profissões. A exemplo do jogador de futebol. Quais são as inteligências que um jogador de futebol tem? Então, depende, se é um jogador bom ou ele é um jogador mais mediano. Não, brincadeira, mas em linhas gerais, pessoas que trabalham com movimentos do corpo, inteligência corporal sinestésica, ok? Aí, tudo bem, isso para qualquer tipo de atleta. Mas no caso do jogador de futebol, que ele precisa visualizar ele no campo, os movimentos que os outros vão fazer, o movimento da bola, ele vai precisar da inteligência espacial também. A inteligência espacial para fazer a localização e esses cálculos no espaço. Só que como ele está fazendo esses cálculos no espaço, ela vai puxar também aliada à inteligência lógico-matemática em algum momento. Entende Uhum. a questão, né? Então, por exemplo, a inteligência musical, a inteligência naturalista, a inteligência linguística, a interpessoal, não fariam tanta diferença nesse momento do jogo. Mas outras inteligências seriam mais decisivas. Então é possível estabelecermos aí os percentuais das inteligências para buscarmos novos candidatos, pelo visto, certo? Eu sempre vou relacionar Sim, com a área, né, de recursos humanos. exatamente, exatamente. É possível sim. Então, isso é muito interessante, Ramon, porque nós temos um quadro que chama Cargo sob Medida. E é exatamente essa cultura que a gente quer disseminar da importância de ter uma descrição de cargo descrita. E não é uma descrição difícil, ela precisa ser simples, e principalmente em relação às soft skills, as competências Uhum. comportamentais, e que eu já estou relacionando diretamente às inteligências múltiplas. Então, na sua colocação, o que eu fiquei imaginando? Identificar dentro de profissionais ou estabelecer qual é a dosagem das inteligências necessárias antes de fazer a seleção, ou seja, na triagem já poderia ser identificado dessa forma e até mesmo porque isso otimizaria muito tempo em relação às demais etapas do processo. E Perfeitamente. com certeza utilizando uma ferramenta, correto? Correto. Você vai precisar concatenar muitos dados, então pensa no tamanho do banco de dados, né? Eu estou falando de 8 inteligências, né? São muitas. Como é que você vai cruzar todos esses dados, né? Se você tiver
10 candidatos já são 80 dados. E é interessante que nós temos, até mesmo dentro dos serviços que o seu consultor RH disponibiliza, nós temos tanto a questão da ferramenta, temos tanto a questão da plataforma, que pode vir apoiar os profissionais e as empresas em relação a essa situação. Mas o desafio ainda não acabou, Ramon. E um arquiteto? Quais são as inteligências que um arquiteto precisa ou demonstra? Olha, majoritariamente, a inteligência mais aflorada dos profissionais da arquitetura é a inteligência espacial, que ele vai demonstrar exatamente a questão da localização, facilidade com mapas e dimensões do espaço. Mas, daí você pode falar, mas e aí? Ele é um arquiteto que fica mais no escritório fazendo projetos, fazendo os projetos, desenhando lá? Muito provavelmente ele vai ter a inteligência lógico-matemática muito aliada a ele. Mas se ele for um arquiteto que está sempre a campo, conversando com todo mundo, fazendo contato com lojas, fazendo contato com clientes, fazendo contato com decoradores, etc., ele provavelmente vai ter inteligência interpessoal aliada nele a esse processo. Se ele tiver uma causa ambiental e um amor pela natureza, ele vai encher o seu projeto de plantas. Vai colocar, ele vai respeitar os espaços e tudo mais. Vai ser mais verde. Então, isso vai dependendo de cada inteligência aliada, o tipo de projeto, o tipo de profissional que você vai ter. E é interessante isso que você coloca, que vem até a complementar e mostrar a importância do que eu falei do cargo. Porque, independente de ser simplesmente o cargo de arquiteto, existem variantes dentro do cargo, que ele pode atuar tanto dentro do escritório, ou ele pode trabalhar com o meio ambiente, ou ele pode... N possibilidades aí. Quanto mais assertivo nós tivermos essa descrição do cargo, mais adequada será essa seleção e mais feliz também será essa escolha, principalmente para quem for selecionado e para a empresa, para fechar esse relacionamento. Olha, a ferramenta com certeza nos ajuda muito e otimiza muito aí para sermos cada vez mais precisos nos processos de recursos humanos. Mas não acabou não, Ramon. Vamos lá agora para a área administrativa. Vamos lá, um profissional de RH. Quais são as inteligências que você tem visto ou que você considera necessárias? Então, o profissional de RH, por ele estar andando na empresa e conversar com todos, ele precisa ser muito bem compreendido. A comunicação precisa ser boa, precisa estar em dia. A inteligência interpessoal bem destacada é uma necessidade de qualquer profissional de RH, né? Isso, sem dúvida. Aí nós temos as outras que são aliadas. Então, é um profissional que vai trabalhar mais a questão do treinamento e desenvolvimento. É interessante um profissional com inteligência intrapessoal também colocada junto ali dentro daquele processo. Mas se é um profissional que vai trabalhar um pouco mais de recrutamento e seleção, por exemplo, vai ser necessário que ele também tenha outras habilidades, como a própria lógico-matemática e a linguística e a intrapessoal. A intrapessoal, para ela entender, se ela se compreende por dentro, ela compreende o outro por dentro. Isso para treinamento e desenvolvimento é fantástico. Para o recrutamento e seleção, como há necessidade de fazer filtros, a linguística é muito importante. Perceber se a pessoa também se comunica bem adequadamente, não somente muito expressiva, mas se tem a fala correta, se tem o português correto e outras coisas mais. Isso dentro dos filtros da triagem é muito importante, a inteligência linguística. A lógico-matemática também para saber aquelas questões de questão salarial, quantidade, o que vai pagar, o que não vai, quais são os benefícios e ter todas as contas a ponta da língua, né? E a intrapessoal seria para ela tentar fazer o que você me perguntou agora há pouco da intuição, tentar ver as motivações por trás daquela pessoa. Só que aí, Luciano, aí eu já digo para você, as ferramentas do mercado estão aí para fazer esse trabalho. E não precisa, porque esse trabalho de você ter a percepção própria sobre o candidato, ele depende muito da tua lupa, da tua lente, da tua visão, daquilo que você atende crenças do mundo. É diferente da linguística e da lógica matemática, que servem para você fazer outros filtros. Mas a intrapessoal, você pode ter o auxílio de outras ferramentas que te mostrem
todo o panorama do candidato e você não precisa se preocupar em ficar adivinhando situações. Ah, a pessoa falou isso, mas eu acho que ela mentiu. Eu já vi muita gente falar isso. Às vezes a pessoa não mentiu, é simplesmente o jeito dela falar. Ramon, e essa é uma preocupação tão grande em relação à assertividade, em relação aos processos de RH, pelo menos da minha parte, junto com a equipe, junto aos projetos que eu acompanho. Porque eu vejo que envolve tantas situações, envolve o negócio, envolve pessoas, envolve a marca, a imagem que se passa para os candidatos, envolve tantas situações e muitas vezes é tratado ainda com um modelo muito comum até então, mas que até mesmo agora em 2020, devido a todas as mudanças que ocorreram, onde nós tivemos que rapidamente fazer mudanças como home office ou mesmo utilizar mais e aspectos digitais, isso fez com que nós olhássemos de uma forma diferente para os processos de recrutamento e seleção e para os demais processos. E eu vejo cada vez mais a necessidade de inserirmos realmente método e inserirmos principalmente ferramenta e quebrar alguns paradigmas que eu vejo que é muito comum com alguns profissionais. Ah, mas é caro. Mas é caro comparado a quê? É caro? Quanto custa uma contratação onde você contratou uma pessoa que não é compatível com aquele cargo? Então, é essa mentalidade que eu vejo e que o projeto que nós estamos participando, e principalmente o tema autoconhecimento, é para esse despertar. Perfeitamente. É exatamente isso, Luciana. É exatamente, concordo com você. E só para complementar o teu exemplo, eu recentemente atendi um cliente que ficou 4 meses para fazer uma seleção e quando ele concluiu a seleção, o profissional ficou um dia e foi embora. Trouxe o profissional de outro estado. Olha que situação, né? Difícil para a empresa e até mesmo para a equipe interna. Porque por isso que eu falo da marca, da imagem da marca. Porque imagina 4 meses. Não, isso, Ramon, que não está sendo mensurado a ausência daquele profissional para as entregas. Perfeitamente. 4 meses sem o profissional e quando ele chega, ele vai começar a se ambientar ao ambiente, vai embora. Então, olha que oportunidade. Nós estamos com essa série de vídeos, com a presença do Ramon Ruiz, caminhando conosco, trazendo esse compartilhar de conhecimentos, e nós temos a oportunidade de fazer diferente, de fazer realmente um trabalho com muita assertividade e com uso efetivo de transformação digital, mas a transformação que se dá na nossa cultura, nos nossos processos e que se utilizam de métodos e ferramentas. Muito obrigada, Ramon. Adorei mais uma vez conversar contigo sobre esse tema. Eu que agradeço, Luciana. Muito obrigado. Até o próximo vídeo e você que está aí nos acompanhando, veja na nossa descrição todos os serviços e todas as possibilidades em que nós podemos te apoiar junto aos seus processos, de forma pessoa física ou jurídica. Até mais!